Bom dia, graça e paz. Hoje, nossa devocional vai ser um pouco diferente. Eu vou tentar responder à luz da Bíblia uma pergunta que tem tirado o sono de muitas pessoas, tem criado divergência entre alguns grupos, mas eu quero antemão falar que eu não estou aqui para discordar de ninguém, eu não estou aqui para impor nada a ninguém, eu apenas vou mostrar à luz da Bíblia aquilo que eu acho e aquilo que eu vi. Eu vou dar as referências bíblicas, vocês vão analisar por você mesmo e tirem vocês as suas próprias conclusões. Não estou discordando de ninguém, friso isso. Então, vamos lá. A pergunta é: a igreja passará pela grande tribulação? Não é isso? Quantas perguntas, quantas pessoas, quantas congregações, quantos grupos fazem essa pergunta e respondem da forma diferente? Uns frisam que vai ser antes da tribulação, outros durante e outros após. Não estou aqui para discordar de ninguém, mais uma vez eu disse, eu vou colocar o meu ponto de vista e vou colocar os versículos bíblicos para que você mesmo tome a sua conclusão. Diante desta pergunta, se a igreja vai passar pela tribulação, surge uma outra pergunta: quem está certo? Vou frisar novamente, não estou aqui para apontar quem está certo ou errado. Vou colocar meu ponto de vista à luz das Sagradas Escrituras. E mesmo porque essa reflexão de hoje não se trata de A está certo, B está certo e C está certo, mas o que tem escrito na Bíblia, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nada do que eu penso, nada do que eu acho, apenas fatos narrados nas Sagradas Escrituras. Isso é um estudo que na teologia nós chamamos de escatologia. E só para começar, para que esse evento aconteça antes da tribulação, era preciso ou era necessário haver um malabarismo teológico. Então, a minha posição diante disto é pós-tribulação. Mas eu também tenho pensamento igual ao do pastor. O pastor disse que quer ir no primeiro ônibus, no ônibus que vier. Se ele vier antes, se ele vier durante, se ele vier depois, eu quero estar preparado. Friso novamente, isto não influencia nada na salvação e pode influenciar, porque nós devemos estar preparados. Nós devemos a cada dia estar preparados, seja para antes, seja para durante, seja para depois. É isso que nós precisamos estar. Antes de começar, eu quero falar algo sobre a Bíblia. A primeira coisa que você precisa entender sobre a Bíblia, diante do que nós iremos falar hoje, é que a Bíblia não erra. Não existe erro na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não erra, ela não se contradiz em nada. Não existe ela falar algo aqui e aqui já voltar atrás. A Bíblia não se contradiz e a Bíblia não erra. Então vamos para frente. Eu baseei esta minha posição no texto que nós acabamos de ler agora, o livro de Marcos, mas o capítulo 13, ele resume muito bem, ele fala muito bem, na verdade é um sermão escatológico, né? Mas o capítulo 13 de Marcos, que também é encontrado também nos Evangelhos segundo Mateus
e no Evangelho segundo Lucas, ele anuncia detalhadamente os últimos dias e deixa bem claro que a sua vinda será após aquela tribulação. Marcos capítulo 13, versículo 24. Em nenhum momento, Jesus considera a ideia de que os salvos não estarão mais na terra. Em nenhum momento Jesus menciona que os salvos não estarão aqui. Pelo contrário, ele adverte-nos que serão dias de muito sofrimento, um sofrimento como nunca foi visto na terra. Marcos capítulo 13, versículo 19. Mas, por amor aos santos, aqueles dias serão abreviados. Marcos capítulo 13, versículo 20. Nós precisamos ver também e atender e prestar bastante atenção que quando Jesus descreve o momento da sua segunda vinda, ele não se refere em nenhum evento secreto. Em nenhum momento ele diz que será secreto. Ele não se refere a isso. Nem mesmo que a igreja estaria com ele e também retornado à terra. Ele não menciona em nenhum momento disso. Ao invés disso, ele descreve esse momento como um momento de grande glória e de muita alegria para os salvos. E de terror para quem? Para os ímpios. E também menciona onde todos verão o Filho do Homem. Mateus 24, 30. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Onde todos verão o Filho do Homem. Ele fala de um momento de grande glória para os salvos e de terror para os ímpios. E também fala que todos verão o Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Existe um sermão que alguns encontram dificuldade, que é da destruição de Jerusalém nos anos 70. Na epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo também descreve este momento como sendo visível, nada de oculto, e estrondoso e impossível, e não se ser percebido. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo também exorta sobre as mesmas coisas que Jesus também advertiu em seu sermão. E Pedro, por sua vez, em sua epístola, ele faz advertência à igreja que estará nesse momento. Então, vou levar vocês a pensar. Basicamente, se Paulo esperasse o arrebatamento antes da grande tribulação, você acha que ele estaria alertando a igreja sobre o surgimento do anticristo? Será que se Paulo estivesse esperando o arrebatamento antes da grande tribulação, ele estaria advertindo a igreja sobre a apostasia como eventos que precedem a volta de Cristo? Se ele estivesse fazendo isso, ele estaria louco. Ele estaria alertando quem? Ele iria alertar quem sobre tais coisas? Se a igreja não estaria mais aqui, por que a igreja estaria sendo alertada sobre o anticristo, sobre a apostasia? Ela não vai estar mais aqui. Ele poderia ter escrito assim, não é? Não, vamos ver. Essa será difícil, mas fiquem calmos. A igreja não estará mais na terra. Há também quem defende, irmãos, que Paulo, nesse texto, ele esteja se referindo aos eventos do primeiro século, ou seja, a destruição de 70,
analisando os textos mais utilizados para defender o arrebatamento, o que é que nós vemos? Esse arrebatamento eu falo antes da grande tribulação, o antes. Nós veremos que o encontro da igreja com Cristo em glória e o juízo sobre os incrédulos acontecerão no mesmo dia e no mesmo evento, e não após uma temporada de 7 anos da igreja no céu. Em nenhum momento Jesus nos alude a dizer que a igreja vai passar 7 anos com ele e depois vai voltar, irmãos. Em nenhum momento diz isso. Pelo menos eu não vi isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, as expressões Jesus que nos livra da ira vindoura. Qual? Se a igreja não estará mais aqui. E Deus não nos destinou para a ira. Qual? A igreja não estará mais aqui. Isto se refere, irmão, ao juízo divino sobre os ímpios, que resultará na condenação eterna. Em outras palavras, pela justificação que há em Cristo Jesus, os salvos não entrarão em condenação. Isso está escrito num texto muito conhecido em Romanos capítulo 8, versículo 1. Já em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Paulo está consolando as pessoas que estavam tristes com a morte dos irmãos que já haviam falecido. O objetivo desse versículo, ou nesse versículo, não é afirmar que os salvos que já morreram, quantos que estiveram vivos, todos estarão presentes no dia da volta de Cristo e para sempre viverão com Ele. Este é o objetivo nesse versículo. Já no capítulo 5 ainda de 1 Tessalonicenses, nós podemos perceber também que no dia descrito como o dia do Senhor, glória a Deus, está próximo, que é um evento público, nada de oculto, é um evento público, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Todos os santos, quanto os ímpios, estarão na terra. Todos estarão, todos verão. Todos os santos, os salvos, como os ímpios, aqueles que se perderão, aqueles que receberão a condenação. Aí surge um alerta: vigiai. Paulo nos chama a atenção a isso, como também Jesus chamou no seu sermão escatológico. Estejamos vigilantes. Precisamos estar sempre vigilantes. Nós precisamos estar sempre prontos, atentos, vigilantes, com olhos abertos, orelhas levantadas, sempre, porque o dia será de repentina destruição. Os ímpios serão surpreendidos, irmãos. Os ímpios serão surpreendidos como um ladrão que vem à noite. Jesus disse isso. A expressão abrir e fechar de olhos. É muito rápido, irmão. Um relâmpago que sai do Oriente, né? Vir como um ladrão. Mas só que nós precisamos entender também que isso no original não vem como velocidade, não, mas de surpresa. Isso nos aluz a uma surpresa, é como chegou e você não estava esperando. Para os incrédulos serão desta forma. Para os incrédulos vai ser uma surpresa tal que quando você abre o olho você vai ver. Mas para nós não é para ser assim, irmão. Não é para ser dessa forma. Nós precisamos estar vigilantes, atentos. Precisamos examinar o que está acontecendo. Nós precisamos estar examinando os acontecimentos. O que é que está acontecendo ultimamente? Como é que está a igreja? Como é que está a comunhão da igreja?
Hoje o Senhor me impulsionou a falar sobre isso, e também eu lendo o capítulo de Crônicas, eu vi aquela passagem no capítulo 9, versículo 13, onde fala a quantidade de ouro que Salomão tinha. Era 666. Em Apocalipse 13 fala também que o número da besta, o número, precisa de entendimento, você precisa, é um enigma. E eu fui pesquisar para ver o que é que significa. Eu vi que soletrava o nome do imperador Nero, um homem muito mau, que diz basicamente assim: a luz, a maldade do todo mundo é o amor a Nero, o amor ao dinheiro, amor ao poder. Será que isso não já está acontecendo ultimamente? São fatos climáticos, a nova ordem mundial estando às portas aí, um domínio total do planeta, todo o mundo é sob o jugo de Satanás, onde o certo está se tornando o errado e o errado está se tornando o certo, a igreja sendo calada, poucos ainda, graças a Deus que ainda existe, poucos que ainda falam, que ainda tem voz. Será que a vinda do Senhor não está próxima? Ele diz que nós devemos estar atentos aos sinais, o dia e a hora, nós não sabemos, mas nós podemos perceber a proximidade. Ele diz que quando nós percebermos isso, está próximo à sua vinda. Precisamos estar atentos. Eu não estou fazendo este vídeo para dizer que eu impor a você que você acredite que o arrebatamento da igreja vai ser após. Não. Para mim pouco me importa o que você acredita. Para mim pouco me importa se você acredita se é antes, se é durante, se é depois. Mas o que eu me preocupo é se você está preparado. O que eu me preocupo é se vocês têm buscado diante do Senhor o perdão, se você tem se arrependido de tudo aquilo que você tem feito, de todo o mal que você causou, se você tem ajudado o necessitado, se você tem tido comunhão, se você tem se arrependido do que você fez, se você já efetuou a restituição. Isso sim me preocupa. Eu quero lhe dizer que eu acredito na pós-tribulação. Eu acredito que o arrebatamento vai ser após, porque o momento que mais a humanidade precisa, a igreja não poderia sair. A Bíblia foi escrita de Gênesis a Apocalipse, baseada no amor. E que falta de amor seria essa, se no momento que a humanidade mais precisa, a igreja não estaria mais aqui. Então eu não creio no arrebatamento antes da tribulação. Eu creio no arrebatamento após a tribulação. Então, eu quero concluir dizendo que o tribulacionismo é bastante incoerente. Pelo menos foi o que eu vi. Repito novamente o que eu falei no início. Eu não estou aqui para debater com ninguém. A minha preocupação é se você está preparado. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que você está bem com Deus? Se você chegar diante de Deus, diante da justa justiça de Deus, será que você está preparado? Esta é uma pergunta que eu faço diante de ti. O único que pode limpar, nos lavar, tirar essa imundície de nós é Cristo Jesus, através da cruz do Calvário. Busque se consertar diante de Deus. E você que já conhece a Cristo, você que está afastado, retorne à casa do Pai. Você ainda está vivo, ainda há oportunidade.
Você ainda pode se arrepender. Se arrependa diante de Deus. E que quando Ele voltar, estejamos nós todos preparados. Estejamos nós de braços abertos para receber o noivo. Estejamos bem adornados. Que estejamos com os trajes limpos. Em o nome de Jesus. Que Deus os abençoe e que você possa estar vigilante e atento, assim como todos precisam estar. Em o nome de Jesus. Amém.